A Bíblia diz no Salmo 104, nos versículos de 1 a 35. Bendiga minha alma o Senhor, Senhor Deus meu, como tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da tua morada. Toma as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. O início deste salmo, que nós não sabemos o autor, porque não é dito, é de louvor. Bendizer significa falar coisas boas, falar do bem, dizer o que é bom. Neste caso, a respeito de Deus, a respeito do Senhor. E fala de uma forma poética, é uma poesia pura. Deus está revestido de glória, revestido de majestade, coberto de luz como de um manto. Estendes o céu como uma cortina. É um poema para explicitar o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus. Como se nós, né, seres humanos, conseguíssemos exprimir, expressar, explicar o Deus eterno. Mas é uma tentativa poética, bonita e sincera de louvor, de adoração a Deus. 4. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Aqui está um versículo que é muito importante, porque os seres angelicais, eles são descritos na Bíblia como seres enviados da parte de Deus para servir a nós, seus filhos. Eles não podem e não devem ser adorados. Nós não temos autorização de chamar anjos ou de orar aos anjos. Nós oramos a Deus e pedimos a Deus que nos proteja, que nos envie anjos, que nos livrem do mal. E Deus é que dá ordens aos anjos. E aqui fica bem claro que é Deus que faz que os anjos sejam ventos. Aí tu pensa, anjo é vento? O que é o vento? Na Bíblia, vento também é uma figura do Espírito Santo, ok? Mas vamos pensar no vento, no vento que venta. Vento é poder. Um vento fraco, uma brisa, isso também simboliza a presença de Deus. Naquele episódio de Elias, né? Deus estava no vento, na brisa. Mas vamos para o vento. O vento é poder, é poderoso. O ser humano não consegue controlar o vento. Se aproveita muitas vezes do vento, né? Numa navegação. No verão a gente ama aquele vento, aquela brisa gostosa. Mas quando o vento vem com poder de destruição, abalando céus e terra, o que a gente pensa? Que Deus é mais poderoso do que o vento, porque é Deus que controla o vento. A Bíblia diz que Jesus controlou, repreendeu o vento. E o vento é invisível. Nós sentimos o vento, vemos o resultado do vento. Mas o vento em si a gente não vê. Ele abala e ele destrói.
Então, o que quer dizer? Que Deus faz os seus anjos assim. O anjo em si é invisível. Significa, ele é um coadjuvante. Ele é um enviado de Deus. O que importa é quem manda no anjo. É quem envia o anjo. Então, tem em Apocalipse anjos que estão cuidando, controlando o vento, o mar, várias coisas. Mas assim, nós sabemos que quando a palavra de Deus está dizendo que Deus faz aos seus anjos ventos, quer dizer, Deus dá missão para os anjos, como para o vento. Ele ordena, ele tem o controle, ele faz ventar e faz parar de ventar. Ele manda o anjo, ele chama o anjo. Ele tem poder sobre os anjos. Os anjos não são Deus. Eles estão a serviço de Deus. Nós, seres humanos, já ficamos estarrecidos diante dos anjos, imagina de Deus, da glória, da majestade, do poder de Deus. Ficamos chocados, apavorados, abalados com o vento, imagina com quem manda no vento. Aí vem a outra parte, e a teus ministros labaredas de fogo. Aí a tradução mais antiga falava que os anjos eram ministradores. O que quer dizer isso? Que Deus dá palavras, dá mensagens, dá missões para os anjos. E eles podem ministrar, eles podem intervir, eles podem agir em favor dos seres humanos. Assim como os anjos caídos, os demônios, os espíritos malignos, a serviço do mal, fazem o contrário. Eles prejudicam os seres humanos. Por isso que Jesus expulsava os espíritos malignos, os demônios, os anjos caídos. Por quê? Porque eu tenho falado, né? Tem aparecido muitas vezes esse assunto dos anjos. Então, nós temos anjos protetores, anjos ministradores, que muitas vezes são invisíveis. Nós sentimos e percebemos seus efeitos, mas nós não os vemos. É assim que eu interpreto. E labaredas de fogo é óbvio, porque, de novo, é poder para purificar, é poder para consumir, é poder para destruir. Nós vimos na Bíblia, um anjo numa noite matou 185 mil homens de um exército. Lembra? Tem vídeo no canal. 5. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão as águas fugiram. Com a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. 10. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu têm o seu pouso. E por entre a ramagem, elas se põem a cantar. 13. Do alto da tua morada, regas os montes. A terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. Vou parar aqui. Desses versículos 5 ao 14, nós vemos o Deus Criador. As obras maravilhosas de Deus refletem o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Ele é um Deus criador, mas não é aquele Deus que cria e abandona. Não, ele é um Deus criador e um Deus sustentador, um Deus
provedor. E ele tem tudo nas suas mãos. Tudo está sob controle. Deus está no controle de tudo. E não importa se é uma árvore, se é uma ave, se é o mar, se é o sol, se é a semente que está dentro da terra, tudo foi criado por Deus. E tudo obedece a Deus. O comando que Deus colocou em cada um desses seres é seguido até hoje. Nada foge ao controle do Deus Criador. E isso é muito importante que entre no nosso coração. Porque às vezes a gente olha para o mundo e pensa que está tudo errado, tudo virado. Não é verdade. Deus continua cuidando de tudo. E nós, como obra máxima, obra de arte, obra-prima, coroa da criação, devemos fazer a nossa parte. Mas, acima de tudo, louvar, agradecer a Deus, porque Ele é um Deus criador e provedor de tudo que Ele criou e sustentador de tudo que Ele criou. Ele é um Deus que não abandona, que não abandona a sua criação. 15. Então, no 14 fala das plantas que o homem cultiva. Aí no 15, o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Aí tu pensa assim, ué, mas não falou que eram plantas? O vinho não é a planta. Aí vem o que eu acabei de falar. Nós somos a obra máxima da criação, a coroa da criação. E lá no Éden, Deus disse para Adão cultivar. Dá nome para os bichos. O plano de Deus sempre foi que nós, seres humanos, estivéssemos unidos, conectados com a criação. Que nós nos relacionássemos com a criação, com a natureza, com o universo, porque assim conheceríamos também a Deus. É uma forma de conhecer o nosso Deus. E aqui está bem claro isso, porque o salmista fala vinho, mas nós sabemos que o vinho não é uma planta. O vinho vem da uva. E a uva vem de quem? Da parreira, né? Da videira. O azeite não é uma planta. O azeite vem da onde? Da azeitona. A azeitona vem da onde? Da oliveira. O pão não é uma planta. O pão vem do trigo. Ou, a gente pode dizer, da farinha. E a farinha vem do trigo, para seguir o mesmo princípio. O que quer dizer isso? O ser humano participa. Deus nos deu entendimento, sabedoria e autoridade para gerenciarmos as obras criadas por Deus. Então, tudo que Deus fez é bom. Deus olhou para a sua criação e ficou feliz. Ele olhou para a uva, tu acha que ele não sabia o que ia acontecer com a uva? Se ele deu inteligência para o ser humano? Então, bem dizer ao Senhor é isso, é ver o que é bom do que Deus faz. Tudo que Deus faz é bom. Tu tem que falar que tudo que Deus faz é bom. Não é o problema o vinho. O problema não está na uva. O problema não está na videira. O problema está num ser humano ferido, machucado, problemático, pecador, sei lá, que exagera do vinho, que com o álcool, com o vinho, fere outras pessoas, perde a decência, peca. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Eu não bebo, mas eu entendo isso. E eu não proíbo, nem questiono, nem julgo quem bebe. Se tu comer e se tu beber, seja para a glória de Deus. Se tu sabe dar bom testemunho, eu tenho entendimento.
primeiro milagre do Senhor Jesus foi transformar a água em vinho. A Bíblia está cheia de exemplos, bons e maus. Noé plantou uma vinha e se embebedou. Ana estava chorando pela amargura da sua alma e o sacerdote, um homem de Deus, ou pelo menos deveria ser, achou que ela estava embriagada. Então, nós temos que ter esse discernimento. Nós temos que ser inteligentes e não hipócritas. Tem pessoas que não bebem, assim como eu. Eu não bebo, mas faz outra coisa que é errado. O azeite. Fala do vinho. Tá, esse é o ponto. E o azeite? O que simboliza o azeite? Eu já falei, né? A azeitona, a oliveira. Mas o azeite é a comida. É a provisão, é a fartura. Tu pode fazer muita coisa com azeite. Então, tu pode não pecar bebendo, mas tu pode pecar comendo. Tá entendendo onde eu quero chegar? E o pão nem se fala. Também é o sustento, a alegria. Então, assim, ó, a Bíblia ela é perfeita. Nós é que não somos. E precisamos buscar no Espírito Santo discernimento para não sermos hipócritas, sepulcros caiados que apontam o erro, o pecado, a diferença nos outros, quando o nosso coração, né, não tá ok. E esse texto é muito importante, porque nós temos que entender isso, que Deus criou a uva, Deus criou a videira, Deus criou a azeitona, Deus criou a oliveira, Deus criou o trigo. Tudo na natureza, na criação, tem um propósito, tem uma missão. Tu vai conhecer a fruta pela árvore e a árvore pela fruta. Então é a mesma coisa. Quando a gente estudou sobre o apólogo de Jotão, lembra? Que as árvores queriam escolher um rei? Pois bem, o que era o espinheiro? Lembra? O espinheiro, ele dizia, vocês querem que eu seja rei? Então fiquem debaixo. Sejam abrigados pelos meus espinhos. Mas a videira não quis abrir mão do propósito dela. A oliveira não quis abrir mão do seu propósito. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Cada ser que respira, louve ao Senhor. Essa é a nossa missão de vida, o nosso propósito, adorar a Deus, fazer a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para a uva? Que ela dê o suco, o vinho. Qual é a vontade de Deus para a azeitona? Que ela dê o azeite. Qual é a vontade de Deus para o trigo? Que ele possa ser moído, que ele aceite ser moído e vire farinha para fazer o pão. E olha que o trigo também é uma figura de nós cristãos, o joio e o trigo. Então a palavra de Deus ela é perfeita, a palavra de Deus é maravilhosa, desde que nós nos humilhemos, nos prostremos e busquemos do Espírito Santo o discernimento, a sabedoria para entender. E não é o que esse falou, o que aquele falou, é o que a palavra está nos dizendo. Então o vinho, o que ele faz? Ele alegra o coração. O que o azeite faz? Ele dá brilho para o rosto. E o pão sustém as forças. Então, cada um está cumprindo o seu ministério, a sua missão, o seu propósito, a finalidade para a qual foi criado. E é isso que nós também temos que fazer. E não desprezar, destruir ou esmagar o nosso irmão, porque nós pensamos diferente ou temos uma cultura diferente. Ou vivemos, fomos criados de um jeito diferente. Nem tudo é pecado. Nem tudo é pecado. Então temos que saber separar uma coisa da outra. 16. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou. Eu tenho dito, eu amo árvores e eu aprendo muito com as árvores.
Imagina um biólogo, uma botânica, um botânico, uma pessoa que estuda, que sabe a fundo. A gente viu quando estávamos estudando os personagens bíblicos, quantas árvores e vegetações e plantas estavam envolvidas naquelas histórias. Tipo, tu tava numa história, daqui a pouco aparecia uma árvore. E aí, lembra que eu pesquisava e ali tinha uma preciosidade, tinha um tesouro. E árvore tem do Gênesis ao Apocalipse. Nós temos condições de aprender muitas coisas com as árvores. E neste versículo fala que quem plantou os cedros foi Deus. Deus plantou as árvores. Ele plantou as árvores. 17. Então, para que ele plantou essas árvores? Ou uma das finalidades das árvores? Nas árvores, as aves fazem os seus ninhos. A cegonha, a sua casa é no cipreste. Os altos montes são das cabras monteses, e as rochas o refúgio dos arganazes. Quer dizer que tudo no mundo, tudo na terra, tudo no universo tem o seu lugar, tem a sua casa, tem aquele lugar de aconchego, de refúgio, o seu lar, assim como nós. E a Bíblia fala que o passarinho encontrou os altares, a andorinha encontrou o seu ninho. Quer dizer, todo mundo tem um lugar para se refazer, para se revigorar, para se encontrar. E as árvores são esse lugar para os pássaros. E olha que interessante, eu não sei como é que diz na tua Bíblia. Aqui falou, né, arganazes. O que é? No Provérbios a gente estudou. Ele é um bichinho que parece um ratinho, um esquilinho. E ele é muito frágil, pequeno. E ele se refugia nas rochas. Aqui no Rio Grande do Sul tem um bichinho chamado preá, que parece um coelhinho. Então, tu olha, tu não tá vendo. Mas o bicho tá ali, escondidinho, guardadinho. Da chuva de pedra, dos raios, das cobras, dos bichos. Ele tá protegido. Aí tu pensa, Deus criou as rochas e tinha um espacinho, um lugarzinho para que aquele bichinho, entre aspas, insignificante, se protegesse. Esse é o Deus que tu serve. Esse é o Deus que tu ama. Um Deus que cuida daquele ratinho, daquele esquilinho, daquele bichinho. Quando dá um temporal, que a cidade voa, que telhado voa, que carro voa, tu vê passarinho morto, tu vê os bichos tudo jogado, tu não vê. É raro, porque Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, Ele avisa a criação. Eu vejo pela minha gatinha, pela Kika, tá marcando que vai chover tal horário pelo aplicativo. Às vezes 10, 20 minutos antes ela já se abriga, ela vai para um cantinho, às vezes vai até para baixo da cama e eu já sei que vai chover. A Bíblia é cheia desses exemplos de que a natureza demonstra o poder de Deus, reflete, revela, expressa, manifesta, mas tu tem que estar atento. E tu tem que ser grato. Tu tem que entender que isso é presente de Deus, que tudo que Deus criou é para nós e é para o louvor da glória dele. Então, quando tu para analisar, os altos montes, o que a palavra tá dizendo são das cabras monteses. É muito lindo isso aqui. Eu vou seguir, porque é muito forte e poderoso. 19. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora de se pôr. Olha isso. A gente fica muito tempo no sol, a gente torra, queima, sofre. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Que o sol conhece a hora de se pôr. Deus fala com ele, Deus ordena, Deus controla tudo. Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Tudo isso são exemplos do poder de Deus. Todos são protegidos por Deus. É Deus que guarda
tudo e todos. 23. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fizeste todas elas. Vocês deviam pegar a Bíblia e sublinhar aí, ó. Todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas, das tuas maravilhas. E nós temos que ser humildes para reconhecer tudo que Deus criou. A árvore, a grama, a rocha, o mar, as flores, todos os animais, a lua, as estrelas. Tudo é obra das mãos de Deus, do nosso Deus. Obras maravilhosas criadas pelo nosso Deus. 25. Eis que o mar, vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã, que formaste para nele brincar. O mar, já temos um vídeo que fala muito sobre isso. O mar é algo que deixa os seres humanos, né, boquiabertos. Eu só tenho uma coisa para te falar. Jesus controlou o mar, as ondas. Deus manda no mar, tá? 27. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Nós dependemos de Deus. O nosso Deus decide quem nasce e quem morre. Tem pessoas que são verdadeiros heróis e heroínas no útero, porque já começam a lutar pela vida no útero. Porque Deus diz, vai nascer, vai viver. Deus envia o Espírito para aquele ser criado. E outras pessoas fazem de tudo, gastam rios de dinheiro e não conseguem engravidar. E não conseguem ter seus filhos. Eu sou a prova disso. Quem determina é Deus. Quem fala sim é Deus. Quem fala não é Deus. Tu pode plantar. Se Deus disser não, tu não vai colher nada daquilo. Porque veio uma seca, veio uma chuva de pedra, ou vem um animal e destrói a tua plantação. E às vezes, outras pessoas mais humildes têm uma colheita, uma provisão, uma prosperidade, porque Deus abençoa a terra, abençoa a semente. 31. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. O Todo-Poderoso é Deus. Por mais que o ser humano pense que consegue, quem manda é Deus. Quem está no controle é Deus. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante toda a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma o Senhor. Aleluia. Então, toda a nossa vida é para o louvor e para a honra e para a glória de Deus. Que nós possamos bendizer o Deus que nos criou e que criou tudo isso de presente para nós. O que nós aprendemos com este salmo? Que nós não sabemos o autor, né? O escritor. O salmista bendiz ao Senhor
por suas maravilhosas obras. A criação do céu, os ventos, os anjos, a terra, o trovão, os montes, os vales, as águas, os animais, as plantas, os alimentos, a lua, o sol, o mar e os seres humanos. Tudo é motivo de louvor e adoração a Deus.